Olá meus amigos, olá minhas amigas, professor Alisson Barros, professor de Física, aqui da ULB. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso de Física para o Enem. Se você assistiu a aula 0, você já entendeu como vai ser a dinâmica do nosso curso, né? Essa aqui é de fato a aula 1, né? Aula 1 do nosso curso de Física. E para vocês que talvez perderam a aula 0, esse nosso curso vai ser dividido em 4 tópicos fundamentais, que é a parte de mecânica, né? Nós vamos trabalhar com cinemática e dinâmica, por exemplo. Nós vamos trabalhar com termodinâmica, que é fundamental para a gente entender. Nós vamos trabalhar com ondas e nós vamos trabalhar com eletricidade e magnetismo. 4 áreas, ou seja, todo o nosso ensino médio. Então, nós trabalharemos em torno de 15 a 20 aulas, tá? E já tenho ciência que eu não vou conseguir abordar todo o conteúdo. Como é que eu faço então, professor? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou lá na prova do Enem, que é a nossa banca. A gente precisa entender como funciona a nossa banca, tá? Do Enem. Pego a prova, interpreto a prova, faço as questões e trago os conhecimentos que eles mais tocam com base na matriz deles, que eu já mostrei para vocês. Nossa matriz de competência do Enem, tá? Então a gente sempre trabalha para e passo com a banca, para que a gente tem a melhor estratégia e o melhor desempenho no fim do curso, tudo bem? Então a ideia básica nossa é essa. Tá aqui meu e-mail, já falei para vocês. Depois que você assistiu a aula, teve uma dúvida, veja a aula novamente, tente entender a sua dúvida, procure um livro, dá uma lida em um livro, vá na internet, que é uma ferramenta fundamental para a gente aprender hoje em dia. Coloque o conceito específico que você estava com dúvida, veja um exemplo, veja uma questão resolvida, tente entender. Se você não conseguiu, aí manda um e-mail para mim. Manda para mim que certamente eu vou responder e vou tentar ajudar e tentar sanar a sua dúvida, tudo bem? Perceba, tem vários alunos no Brasil todo, então se todos os alunos mandarem dúvidas, sem antes se questionar se eu consigo resolver essa dúvida sozinho, vou pesquisar um pouquinho aqui, então se isso não acontecer eu vou ter uma série de e-mails na minha caixa e eu vou dificultar a tua resposta. Então é aquela questão de reciprocidade, né? Eu estou te ajudando, você me ajuda, a gente constrói uma física juntos aqui, né? Constrói a sua aprovação, melhor dizendo, até juntos, tudo bem? Tá aqui meu e-mail. Então guardem aí e podem enviar caso for. Hoje nós vamos trabalhar com 2 conceitos básicos. Nós vamos trabalhar com a cinemática escalar e a cinemática vetorial. Vamos tentar trabalhar um pouco com a questão da distância percorrida, o deslocamento, a velocidade média, a velocidade vetorial, a aceleração média, a aceleração vetorial, que são conceitos fundamentais que sempre caem nas provas, tá? Lembrem disso, sempre cai, sempre vai cair. Por quê? Porque a parte de cinemática está diretamente relacionada com leis de Newton, pelo amor de Deus. E por que leis de Newton é relevante? Porque as leis de Newton são a base da física que você conhece. Ou seja, vai ter leis de Newton na sua prova do Enem. Se tem um conteúdo que você precisa aprender com qualidade, são as leis de Newton. Porque eu garanto, é certeza absoluta, 101% vai cair. Por quê? Porque é a base da física da sua prova, tá? Não tem jeito, tudo bem? E vamos trabalhar com cinemática vetorial, porque o Enem gosta de cobrar esse conceito vetorial, que não é um conceito tão comum para a gente, mas nós vamos entendê-lo, tudo bem? Tá aqui, ó, nossa parte da mecânica. A mecânica é a parte da física que estuda o movimento e o repouso dos corpos. Então nós vamos começar esse estudo com a cinemática. Hoje vamos trabalhar com cinemática escalar e cinemática vetorial. Nas próximas aulas com os movimentos, movimento retilíneo e movimento circular, tudo bem? Tá aqui, ó, cinemática, dinâmica, nós vamos entrar na parte de leis de Newton. Isso vai ser mais à frente. Vamos iniciar. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. É fundamental a gente entender esses 2 conceitos. Por quê? Porque ao longo do nosso curso de física, nós vamos nos deparar com eles com frequência. Por exemplo, toda a parte de mecânica, né, lembra dos nossos 4 tópicos. Vamos pensar, ó, mecânica, termodinâmica, ondas, englobando tudo, e eletricidade e magnetismo. Tanto a parte de mecânica como de eletricidade e magnetismo, eles usam muito essa ferramenta matemática chamada grandeza vetorial, tá? Já a parte de ondas e a parte termodinâmica usa muito a grandeza escalar.
para resolver os seus problemas. Aqui na cinemática e na dinâmica, a gente vai ter uma fusão das duas também, tá? Na parte de ondas e na parte termodinâmica, nós temos mais grandezas escalares. Então, a gente vai trabalhar com a física mais fácil. Por isso que, via de regra, você fala, poxa vida, eu acho termodinâmica mais fácil do que leis de Newton. Poxa vida, eu acho ondas mais fácil que eletricidade e magnetismo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com ondas e termodinâmica com grandezas, via de regra, basicamente escalares. Já quando nós tratamos de mecânica e eletromagnetismo, grandezas escalares e vetoriais. Por isso que nós precisamos entender a diferença delas, tudo bem? Tá aqui, ó. Grandezas escalares são aquelas que apenas o número sozinho é suficiente para descrevê-la. Por exemplo, tá aqui, ó, quando você vai ao supermercado, você vai comprar 1 quilo de carne, ó. Então a massa é 1 quilograma. Tá aqui, ó. Então ela ficou completamente definida a partir de um número sozinho aqui, entre aspas, tá? É suficiente para descrever essa grandeza, que é nesse caso aqui pra gente, a massa, que você comprou lá 1 quilograma de carne, tá? Exemplos, tá aqui, ó, massa, energia, ó, energia é dada em joules, pronto, já resolve, tá? Tempo em segundos, temperatura, graus Celsius. Qual tá a temperatura no Nordeste hoje? Tá 35 graus Celsius. Qual a temperatura no Sul? Tá 10 graus Celsius, ou 1 grau Celsius abaixo de 0. Você precisa só de um número para identificar. Com precisão, isso fica claro, tudo bem? No caso de grandezas vetoriais, então falamos de grandezas escalares, basta o número. Mas no caso de grandezas vetoriais, isso não ocorre. Precisamos de mais informações. Precisamos saber o módulo, a direção e o sentido. Professor, por isso é que era terrível aquilo. Então a gente precisa saber o módulo, a direção e o sentido. Vamos entender o que isso significa, tudo bem? O volume, por exemplo. Né? Eu tenho um recipiente, esse recipiente tem um volume, vamos pensar, de 1 metro cúbico. A unidade de volume no Sistema Internacional de Medidas é o metro cúbico, tudo bem? Isso aqui, ó, eu só preciso dessa informação, ó, 1 metro cúbico, para saber qual é o volume desse recipiente. Agora, vamos pensar em outra situação, uma situação que englobe o conceito de módulo, direção e sentido. Por exemplo, esse valor aqui, ó, 1 metro cúbico, é o módulo da grandeza. Então, via de regra, a grandeza escalar só tem um módulo, que é o tamanho, a magnitude, a intensidade, o volume. Então, o volume aqui é de 1 metro cúbico. Agora, pense em outra situação. Vamos lá. Eu tenho um veículo em uma estrada. Aí você já pensa, peraí, professor, esse veículo está parado, está em repouso ou está se deslocando? Aí eu digo a vocês, ó, ele está se deslocando. A primeira coisa que você faz intuitivamente é desenhar essa setinha. O que é essa setinha? Essa setinha é o símbolo que utilizamos para descrever uma grandeza vetorial. Então, nessa setinha nós temos duas informações, que é a direção e o sentido do meu vetor. Que vetor, professor? Olha aqui, ó. O vetor velocidade, abençoado. Ó, por isso que eu boto a setinha aqui em cima, ó. Isso aqui é o vetor velocidade. Ele está a 100 metros por segundo. Tá voando. Nem imagina a velocidade, tá? Vamos colocar assim, não tem problema não. Então, o que acontece? Essa grandeza é escalar. Ela ficou completamente definida a partir de um número, 1 metro cúbico, tá? Essa é a característica da grandeza. Mas a velocidade não. A velocidade, professor, não é uma grandeza escalar. A velocidade, professor, é uma grandeza vetorial. Por isso que eu a represento assim, ó, com uma setinha ali em cima. Então, quando eu olho para aquela situação, eu estou diante de uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem módulo. Qual é o módulo dela? Módulo, intensidade, ou entre aspas, como eu costumo chamar, tamanho, tá? Mas módulo, intensidade e magnitude são os conceitos físicos relacionados com esse tipo de grandeza. Então, o módulo aqui, ó, é de 100 metros por segundo. Perceba, ó, eu tirei a setinha. Por quê? Porque aqui, essa informação é só o módulo. Essa informação com a setinha é módulo, direção e
sentido, tá? Qual é a direção, professor, desse vetor? A direção, perceba o seguinte, ó, todo vetor, ou melhor dizendo, toda direção é definida por um eixo. Acabei de traçar meu eixo. Que eixo é esse, professor? É o eixo X, você já sabe. Aqui é o sentido positivo, aqui é o sentido negativo do eixo X. Então, a direção, nós já sabemos que é o eixo X. E qual o sentido, professor, desse vetor? O sentido, você olha o sentido que o vetor está apontando. Está apontando para o sentido positivo do eixo X. Pronto. Você acabou de caracterizar o nosso vetor com 3 informações. Quais informações? Módulo, direção e sentido. Por isso ele é uma grandeza vetorial, diferentemente de volume, que é uma grandeza escalar. Percebeu a ideia? Então já pense nisso sempre, tá? Outros conceitos relevantes para a gente, por exemplo, referencial. Por que nós precisamos entender o que é e adotar um referencial? Para podermos fazer melhor nossos exercícios. Por exemplo, via de regra, nós adotamos como referencial o nosso sistema cartesiano. Eixo X e eixo Y. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Para frente, positivo, para trás, negativo. Para direita, para esquerda, para cima, para baixo, tanto faz. Aí é com você. Mas o nosso sistema cartesiano a gente define assim, tá? Referencial. Chamamos de referencial a todo ponto que adotamos como referência para estudar o movimento dos corpos. Então aqui, por exemplo, ó, nós podemos adotar origem para estudar o movimento dos corpos. Pensa no exemplo, ó. Eu estou lá na pista, nosso exemplo do carro, por exemplo. E ele está na posição 100 quilômetros na rodovia. Isso quer dizer o quê? Que o zero estava bem aqui, ó. Então nós sempre adotamos um referencial. Aqui é 100 km porque a gente saiu do 0 km, tá? A gente pensou nisso ao fazer esse tipo de relação. Outro conceito, que eu não vou nem apagar aqui, ó, o conceito de posição. É a localização do móvel na trajetória. Nesse caso aqui, a nossa trajetória é retilínea. Ela pode ser uma trajetória parabólica, retilínea, circular, tudo bem? Vamos trabalhar as 3, tá? Medida em relação a um ponto que será a origem do sistema adotado, que é o nosso referencial, tudo bem? Então, se aqui é 100 km, o que eu disse a vocês, a posição inicial era 0 km, bem aqui, por exemplo, tá? Beleza? Movimento, que é um conceito muito interessante pra gente. Esse aqui eu faço questão da gente parar um minutinho, ó. Movimento. O móvel está em movimento em relação a certo referencial quando sofre um deslocamento em relação ao mesmo referencial. Para ter movimento, tem que ter deslocamento em relação ao referencial. Vamos ver isso, tá? Isto é, quando uma variação da posição do móvel em função do tempo decorrido. Por exemplo, ó, esse pincel está em movimento? Aí você vai falar assim, agora, né? Aí fala assim, não. Aí você fala assim, não. Tem gente que vai falar assim, depende, professor. Depende por quê? Em relação a quê? Então, tudo bem. Este pincel está em movimento em relação a mim? Não. E agora? Agora está, professor. Por quê? Porque está a distância dele aqui, ó, a variação da posição está acontecendo no tempo, ó. Então, professor, de fato, ó, ele está em movimento em relação a você. Sim, perfeito, tá? Em relação a esse outro pincel, ele está em movimento ou em repouso? Opa, tá mexendo não. Mas em relação ao outro móvel, que é o pincel vermelho, não está havendo variação da posição no tempo. Está havendo em relação a mim. Então ele está em movimento, o pincel preto está em movimento em relação a mim, porque está tendo variação da distância ou variação da posição no tempo, mas ele está em repouso em relação ao outro pincel, porque não está havendo variação da posição no tempo. Esse conceito é fundamental. Então o pincel pode estar em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação a outro referencial ao mesmo tempo. Foi o que nós acabamos de ver aqui, ó. Está em movimento em relação a mim e em repouso em relação ao pincel vermelho. Entendeu a ideia? Beleza? Distância percorrida. Vamos entrar em conceitos escalares agora, tá? Distância percorrida ou espaço percorrido é a medida sobre a trajetória descrita no movimento. Seu valor depende da trajetória aqui, ó. Poderia ser essa outra trajetória aqui, ó. Opa! Aí já seriam, vamos imaginar,
70 quilômetros. Essa foi a distância percorrida na primeira trajetória, 50 quilômetros, e esta foi a distância percorrida na segunda trajetória. Ou seja, depende da trajetória esse conceito. Logo, nós temos uma grandeza escalar, que é o que está escrito aqui, ó. A distância percorrida é uma grandeza escalar. Na primeira trajetória, a distância percorrida foi de 50 quilômetros, trajetória 1, ó. Na segunda trajetória, a distância percorrida foi de 70 quilômetros, uma grandeza escalar. Não tem módulo, não tem sentido nem direção, só tem módulo, só tem tamanho, intensidade, magnitude, tudo bem? Deslocamento e distância percorrida. Já sabemos que distância percorrida é uma grandeza escalar. Resolvemos comparar porque nós temos que o deslocamento é uma grandeza vetorial. Logo, sempre quando isso acontecer, você já se questiona, professor, então tem direção, sentido e módulo. Exatamente. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, posição inicial, posição final desse deslocamento. Existe um vetor aqui, ó. Esse é o vetor deslocamento. Opa, setinha, ó. Por quê? Ele tem módulo, vamos imaginar que a distância percorrida aqui, ou o deslocamento, melhor dizendo, foi de 100 metros, tá? Ele tem direção, então vamos pensar, ó. O módulo do deslocamento foi de 100 metros, vamos imaginar que essa distância aqui percorrida foi de 100 metros. A direção está no eixo Y, todo mundo está vendo isso, ó, sistema cartesiano, eixo Y. Qual é o sentido, positivo ou negativo? Aponta para o sentido negativo, então está no sentido negativo do eixo. 3 informações. Aqui não, ó, aqui depende da trajetória, temos somente a distância percorrida. Vamos imaginar que foi de 200 metros, só para os senhores entenderem. Deslocamento, a grandeza vetorial, tem módulo direção e sentido. Distância percorrida, grandeza escalar, tem só módulo, tá? Velocidade média, que é um conceito relevante para a gente ao longo do nosso curso. Vamos tratar dele várias e várias vezes. Tá aqui, ó. Velocidade média está ligada ao intervalo de tempo ΔT, enquanto a velocidade instantânea a um instante de tempo t. Isso aqui foi só um paralelo. Velocidade instantânea é a do carro exatamente nesse momento. A gente não quer esse conceito, a gente quer o conceito de velocidade média, que é a velocidade média, nada mais será do que a relação entre a distância e o tempo do móvel, naquele intervalo ali, ó. Velocidade média é a relação entre a distância e o tempo transcorrido para percorrer essa distância. Vamos ver? Então a relação é assim, ó. Velocidade média é a distância percorrida pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Saiu da posição inicial 10 e chegou na posição final 110. Então aqui, ó, eu tenho uma variação da posição e uma variação também do tempo. Posição final, que é a S1 aqui, ó, S1T1, 110, posição inicial 10. Então a distância percorrida, professor, foi 110 menos 10. Em que tempo qual o tempo que ele gastou para percorrer essa distância? Uai, professor, o tempo de 10 menos 0, que foi o tempo inicial. Foi quando o senhor começou a marcar o tempo de deslocamento do veículo, não é isso? Certinho? Então nós conseguimos aqui, ó, calcular esta velocidade, que vai dar quanto aqui, ó? Aqui vai dar 100 metros e aqui vai dar 10 segundos. E aqui vai dar 10 metros por segundo, tudo bem? Essa é a nossa velocidade média. E nesse ponto aqui, ó, 3 segundos, nós temos uma velocidade instantânea. Então, a velocidade média é em todo o período. A velocidade, todo esse intervalo aqui nesse período de tempo. A velocidade instantânea é só neste momento aqui, tá? Velocidade vetorial, conceito relevante para a gente. A velocidade vetorial média é a razão entre o deslocamento do móvel e o tempo gasto para deslocá-lo. Aqui é o mesmo conceito de velocidade média. O ponto é que nós estamos tratando de velocidade vetorial média. Velocidade vetorial média. Então, nós temos que considerar na trajetória do móvel cada ponto para descrever a velocidade vetorial. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse triângulo aqui que é um corpo que está se deslocando, né?
ele executa uma trajetória meio que circular, não sei dizer, tá? Depende do problema, mas vamos imaginar que seja circular. Então tem um raio aqui, ó. Então em cada ponto eu tenho um vetor velocidade, ó, o V1, V2, o V2 eu posso até descrever com mais precisão, professor. Ele está no eixo X. Isso, exatamente. E um V3 que está em outro eixo que eu não conheço, entendeu? Lembre-se que cada eixo define uma direção. Então quer dizer que aqui, professor, eu vou ter outra direção? Sim. Aqui eu vou, sei lá, vamos colocar assim, ó, X'. E aqui eu vou ter outra direção, professor? Sim, X duas linhas. Então, esse vetor está mudando de direção. Entenderam a ideia? Beleza? Isso é importante demais pra gente, tá? Porque esse conceito é bem fluido. Então aqui, ó, eu tenho o mesmo módulo, por exemplo, tá? Imagine só, essa velocidade, imagine que seja um movimento circular, a gente vai trabalhar disso, a gente vai tratar pontualmente sobre o movimento circular na próxima aula, tá? O módulo continua o mesmo, ou seja, o módulo é 10 metros por segundo aqui, por exemplo, 10 metros por segundo aqui, por exemplo, 10 metros por segundo aqui, por exemplo. Então o módulo se manteve constante, tá? E a direção se manteve constante? Não, professor. Ela mudou de x1, aí foi para x e foi para x2. E o sentido se manteve constante? Também não, ó. Pode ser que aqui era positivo e aqui negativo, você que define. Ou o problema vai definir, tá? Aqui negativo, aqui positivo, aqui negativo, tá? Então a direção e o sentido mudaram, mas o módulo não mudou, tá? Velocidade vetorial. Aceleração média, outro conceito relevantíssimo para a gente, tá? Então vimos o deslocamento, distância percorrida, aceleração, velocidade média e velocidade vetorial, só em relação ao vetor, análise vetorial do problema, tá? A aceleração média de um corpo a aceleração média de um corpo é uma grandeza que reflete o importante aqui, ó, variação de velocidade do corpo por intervalo de tempo. Então pensa comigo aqui, ó. Aí você para. Se o corpo está sofrendo uma variação de velocidade, ou seja, está saindo de 10 km por hora para 20 km por hora. Se ele está sofrendo essa variação de velocidade, necessariamente nós temos uma aceleração, nesse caso linear. Saiu daqui o veículo e chegou aqui, tá? Se ele não está sofrendo uma variação de velocidade, a velocidade é constante. 10 km por hora, 10 km por hora, 10 km por hora. Logo, ele não tem aceleração, porque não há variação de velocidade. Então pense assim, ó. Se a velocidade é a mesma, a variação de velocidade é zero. Então, linearmente falando, ele não tem aceleração, tá? Se ele está sofrendo uma variação de velocidade, ele vai ter aceleração, porque a aceleração é a variação da velocidade no tempo, que vai ser a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Via de regra, o tempo inicial é sempre zero, que é quando você começa a marcar no seu cronômetro, ó, tá lá na corrida, vamos começar a marcar. Tu nunca começa a marcar dos 5 minutos, né? Começa a marcar do zero. Então a gente sempre começa a marcar do zero. E nos problemas do nosso dia a dia, inclusive no Enem, ele vai considerar isso também, tá? Em muitos casos. Pode ser que ele adote uma situação diferente? Pode. Mas aí você vai interpretar. Opa, esse tempo não está começando do zero. Ele decidiu começar a corrida no 30 segundos. Opa, 30 segundos. Entendeu? Esse tempo inicial. Então essa é a nossa relação com a aceleração. Qual é a nossa unidade de aceleração? Ó, metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa unidade de aceleração no Sistema Internacional de Unidades, tá? Sistema Internacional, deslocamento ou distância percorrida é dada em metros. Velocidade média ou velocidade vetorial é dada em metros por segundo, tá? Unidade. Aceleração média ou aceleração vetorial em metros por segundo ao quadrado, porque essa grandeza está relacionada com o módulo, tá? Então é a metros por segundo ao quadrado, é a grandeza relacionada com a aceleração. Então 1 metro por segundo ao quadrado, independente de direção e sentido. 2 metros por segundo ao quadrado e assim vai. 1 metro por segundo quando se fala de velocidade e assim vai. Tudo bem? Aceleração vetorial, nós vamos discutir bastante isso lá no movimento circular, tá? Então, por exemplo,
Que tipo de problema nós vamos enfrentar com a aceleração vetorial? Primeiro caso, um veículo. Um veículo que acelera ou desacelera. Ele tem uma aceleração e uma desaceleração, tudo bem? Então, quando ele acelera, eu tenho um vetor aceleração que o joga para frente. Vamos imaginar assim, sendo bem grosseiro, tá? Certo? E vai ter uma variação de velocidade, estamos admitindo isso, e eu vou ter, consequente, uma aceleração constante. Por exemplo, que vai ser o nosso caso, movimento retilíneo uniformemente variado. Lá, eu vou ter um vetor aceleração constante, tá? Tanto aceleração como desaceleração. Então, linearmente, eu posso ter um vetor velocidade. Quando eu trato, por exemplo, de movimento circular, eu tenho um corpo aqui, ó, girando em torno de um ponto, que é o nosso eixo de rotação. Tá aqui, ó. Esse corpo, ele via de regra apresenta duas velocidades, tá? Ele tem a velocidade, ou duas acelerações, tá? A aceleração centrípeta, nós estamos falando de aceleração. A aceleração centrípeta que aponta para o centro da trajetória, no movimento seja circular uniforme ou circular uniformemente variado. Vou tocar nesse assunto no futuro, tá? Não se preocupe. E nós temos também um outro tipo de velocidade, outro tipo de aceleração. Uma aceleração tangencial, tá? Eu tenho tanto uma aceleração linear ou centrípeta como uma aceleração tangencial. No futuro, nós vamos desenhar esses vetores de forma perfeitamente correta. Fiquem tranquilos, tá? Então, eu vou colocar ele aqui, por exemplo, ó, uma aceleração tangencial, tá? O que acontece? É outro exemplo. Então, via de regra, nós vamos trabalhar com esse tipo de situação. Tem outro caso? Tem, professor. Por exemplo, uma pedra, aqui é o solo, ó. Uma pedra que é abandonada. Então, ela vai sofrer uma aceleração. Qual a aceleração, professor? A aceleração da gravidade, que é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ó o vetor aqui, ó. Viu? O vetor, aceleração da gravidade. Ele vai atuar sobre aquele corpo e vai fazer ele deslocar no eixo Y. Eixo Y, eixo X, aceleração centrípeta ou tangencial em um movimento circular. Seja ele circular uniforme, seja ele circular uniformemente variado. Tudo bem? Certinho? Então, quando a gente trabalha com aceleração, nós pensamos nisso. Lembre disso, ó. Aqui nesse caso aqui, ó, a aceleração vai ser a variação da velocidade no tempo, tá? Trabalhamos esse conceito. Vamos lá, ó. O que acontece? Em alguns casos, nós vamos... a banca vai nos fornecer a velocidade de duas formas. Seja uma velocidade em quilômetros por hora, seja uma velocidade em metros por segundo, tá? No sistema internacional, a unidade de velocidade é metros por segundo. Então, quando você for utilizar uma fórmula, você precisa garantir que todas as grandezas estejam de acordo com o sistema internacional de medidas. Tudo bem? Então, ó, no sistema internacional, a velocidade é dada em metros por segundo. Ó, vou colocar aqui, ó, SI, a partir de agora, sistema internacional. Aqui já está ok, é o que eu queria. Mas eu posso transformar para quilômetros por hora? Posso. Como é que eu faço isso? Eu pego essa velocidade de 10 metros por segundo e multiplico por 3,6. Então, eu vou ter 36 quilômetros por hora. Pronto. Essa é a velocidade em quilômetros por hora. Mas o caso mais recorrente é o contrário. A banca vai te fornecer o valor em quilômetros por hora e você vai ter que transformá-lo em metros por segundo. Porque se você colocar esse valor em quilômetros por hora na sua equação, nós vamos fazer isso. Lá no futuro a gente vai errar para você ver. Aí você vai errar a questão. E a gente não quer que você erre. Então você tem que fazer o quê? Transformar. Como você transforma quilômetros por hora em metros por segundo? Divide por 3,6. 72 quilômetros por hora dividido por 3,6 vai dar quanto? 20 metros por segundo. Opa, essa é a velocidade dele.
20 metros por segundo, tudo bem? Então aqui nós estamos no Sistema Internacional de Medidas. 20 metros por segundo vai ser a velocidade dele. Pego essa informação e jogo na minha fórmula, porque ela já está de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Tudo bem? Vamos ver como é que a gente aplica isso? Por exemplo, vamos resolver uma questão do Enem agora. Vamos tentar internalizar. Claro que você vai perceber que o conteúdo que nós vamos tratar nessa questão não foi completamente mostrado nessa aula, porque ele vai estar na aula de movimento circular. Mas você já vai ter uma noção forte e fundamental do conceito de física aplicada ao fenômeno, tá? Vamos ver? Enem 2014. O professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes, o movimento de satélites. Movimento de satélites ao redor da Terra. Movimento circular. Pronto, já entendemos. A trajetória é circular. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, que é o Sansão, considerando o módulo da velocidade constante. O módulo da velocidade é constante. Lembra naquele slide que eu mostrei para vocês que tinham 3 vetores? Volte aí para você ver. Tinha um vetor aqui e um vetor aqui. Eu até comentei, pode ser que o módulo da velocidade seja 10 metros por segundo, mas a direção e o sentido está mudando, que aqui é o caso, tá? Ele está falando só o seguinte, ele está girando, mas a velocidade dele em módulo continua a mesma, ou seja, 10 metros por segundo aqui, 10 metros por segundo aqui, 10 metros por segundo aqui, 10 metros por segundo aqui. Entendeu a ideia? Porém, a direção e o sentido mudou, direção e sentido mudou, direção e sentido mudou e direção e sentido mudou também. Então, percebeu? Quando ele fala isso aqui, o que ele está querendo dizer é que o módulo continua o mesmo. Ele está girando aqui da mesma forma, com a mesma velocidade. Certinho? Que no caso é o Sansão. O que ele fez? O que a Mônica fez? A Mônica jogou o Sansão. O Cebolinha achou que tinha se dado bem. Ela ficou chateada, ele riu. O Sansão deu a volta na Terra, movimento circular, tá? E nesse caso, uniforme, porque a velocidade é constante, mas ignore isso. Imagine que a gente não falou sobre isso. E ele acertou o Cebolinha, dando a volta na Terra. A Mônica é forte, viu? Dando a volta na Terra. Então ele pede para a gente discutir essa situação e resolver a questão. Desprezando a existência de forças dissipativas, vamos falar disso lá nas leis de Newton. Força de atrito, por exemplo. Força de atrito é uma força dissipativa. Força de arraste, que se aplica, que é o caso. Se existe um satélite rodando ao redor da Terra, ele, aqui nesse caso do coelhinho, ele teria que romper o arraste da nossa atmosfera. Então ele ia diminuir a velocidade para ele fazer aquele movimento. Mas nós estamos desconsiderando isso. Não existe ar, tá? Não tem problema. É um modelo ideal, que via de regra é o modelo que a banca vai usar para resolver nossos problemas, tá? Então, desprezando a existência de forças dissipativas, por exemplo, atrito e arraste, o vetor aceleração tangencial do coelhinho. Vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é, 1, 2, 3, tá aqui, Esse aqui é o vetor aceleração tangencial. Lembra que quando eu falei sobre aceleração para a gente aqui rapidamente, eu dei 2 exemplos de aceleração? A aceleração centrípeta, eu escrevi para vocês, e eu escrevi de vermelho a aceleração tangencial. Tá lá no nosso problema, tá? Então eu fiz esses 2 exemplos para vocês, tá? Nesse caso aqui, o que ele está pedindo? Ele está dizendo que a velocidade é constante em módulo, vou colocar bem aqui agora, a velocidade é constante, CTE, em módulo, ou seja, é um valor fixo. Vamos colocar assim, por exemplo, ele não falou, mas como ele disse que é constante, você pode colocar qualquer valor. 10 metros por segundo, esse é o nosso vetor velocidade. Ele quer saber a aceleração tangencial. Neste caso aqui, como a velocidade é constante, a variação de velocidade vai ser quanto? Se a velocidade é constante? Professor, não sei. Então, coloca assim, velocidade final menos velocidade inicial. Quanto que é a velocidade final? 10. Quanto que é a velocidade inicial? Também é 10, professor. Então, vai ser 0. A variação da velocidade ou a variação do módulo da velocidade é 0. Quando a variação do módulo da velocidade for 0,
A aceleração tangencial é igual a zero também. Lembra disso que eu falei para vocês? Se não tem variação de velocidade, a aceleração é nula. Se tem variação de velocidade, a aceleração não é nula, tá? Então, nesse caso aqui, a aceleração tangencial é nula. E a aceleração centrípeta, professor, nós vamos ver isso? Vamos. A aceleração centrípeta é o módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Nós vamos ver isso, tá? Não se aplica aqui ao caso, porque nós vamos ver na próxima aula. Mas aqui os senhores já tiveram uma ideia, e senhoras, já uma ideia do que a gente está abordando aqui. Ele está aplicando a física no nosso dia a dia. Ele perguntou pontualmente sobre a aceleração tangencial. Pode existir outra questão em que ele abordaria a aceleração centrípeta. Seria nula? Não, ela teria um valor. V ao quadrado sobre R. Se ele desse o valor da velocidade em módulo e do raio da Terra, nós calcularíamos a aceleração centrípeta do Sansão, que é o coelhinho. Nesse caso aqui, como ele pediu a aceleração tangencial, a resposta é a letra A. A aceleração tangencial é nula. Tudo bem? Então a gente tem que interdisciplinarizar o nosso conteúdo, a física, né? Aqui ficou claro isso para vocês. Então agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula.